E aí, galera, mais uma aulinha aqui. Hoje a gente vai falar de duas figuras, de dois sólidos geométricos, o cubo e o paralelepípedo, nossa caixinha, o nosso tijolo, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou dar umas ideias iniciais aqui para vocês do que se pode fazer, ou em termos de cálculo, em termos de fórmulas com o cubo. Então é o seguinte, o cubo é formado por 6 quadrados, tá? São 6 quadradinhos que quando a gente monta, fica esta figura aqui que a gente conhece bem, tá? Que é o nosso cubo, tá? Então vamos lá. Olha aí, para desenhar é simplesinho, não é um monstrinho. Na geometria plana, essa medida aqui é chamada de lado, tá? Então, aqui também é lado, tá? Ou base e altura, não importa. As áreas, né? As fórmulas que a gente tem para o quadrado, lembrando, né? A gente tem a fórmula da área do quadrado, que é lado vezes lado, base vezes altura, então fica L vezes L, fica L ao quadrado. Outra coisa que a gente também usa muito dessa figura é a diagonal do quadrado. A nossa diagonal vou chamar de Dzinho, tá? Lembrando que a gente faz o cálculo dessa diagonal usando Pitágoras. Então, se vocês perceberem, né, no Pitágoras, isso aqui é diagonal, isso aqui é lado, isso aqui é lado, né? O ângulo de 90 graus. A diagonal, galera, vai ficar sempre lado raiz de 2, tá? Sempre. Então, a gente vai usar isso aqui agora para falar do cubo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem de diferente do cubo para o quadrado é que essa medida aqui lateral, na geometria espacial, eles chamam de aresta isso aqui, tá? Então, o que a gente pode calcular no cubo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode calcular é o volume dessa figura aqui, tá? Então, o volume é um conceito em 3 dimensões, tá? 3 dimensões. Seria aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, largura, profundidade, altura, como você preferir. Então, ficaria, se a gente chamar aresta por A, né? Então, nós teríamos A e A, ficaria A vezes A vezes A, ou aresta ao cubo. Tranquilo? Tá? Outra coisa que a gente tem, quando a gente desmonta essa figura, ou seja, a gente planifica ela fica com 6 quadrados. Então, quando você abre isso aqui, ela mais ou menos o desenho que os livros mostram, né? Claro que isso aqui não é algo engessado, né? Fica assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quadrados. E a gente pode calcular a área dessa figura aqui, que eles chamam de área total, tá? A área total dela, ou área da superfície, são 6 quadrados. 6 quadrados. Como o quadrado, né, é lado vezes lado, e aqui é aresta vezes aresta, a formulazinha fica área total 6 vezes A quadrado. Porque cada quadradinho desse aqui, a área é A quadrado. Ok? Bom, e a última coisa que eu tenho para falar em relação a fórmulas, né, é a diagonal do cubo, tá? Essa medida aqui que a gente chama de Dzão. Tá? Para não ficar perdendo tempo com cálculos aqui, porque tu vai ter que fazer Pitágoras aqui, e depois outro Pitágoras aqui. A diagonal, galera, é sempre a aresta raiz de 3, tá? Aqui é raiz de 2, aqui raiz de 3, certo? Beleza. Então vamos lá.
Agora eu vou fazer alguns exemplos, né, para vocês perceberem que assim, ó, dessa matéria aqui não tem exercício complicado. Então vamos pegar um aqui, um primeiro exemplo para vocês verem. Tá? Ele é uma questão de vestibular. Ele fala que a diagonal do cubo mede 5 raiz de 2 e ele quer que você calcule o volume. Tá? Então, se tu lembrar que a diagonal é calculada desta forma aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a formulazinha, vai substituir a diagonal que eles te dão a medida por 5 raiz de 2. Então, aqui ó, no lugar do D, tu vai colocar o 5 raiz de 2. E do outro lado fica a aresta raiz de 3. Aresta raiz de 3. Como para chegar no volume, nós precisamos da medida da aresta, ou seja, olha ela aqui. Aí você vai passar a raiz de 3 dividindo, né? Vai fazer aquele lance lá da racionalização, né? Que é tirar a raiz aqui do denominador da fração. Lembrando lá daquela técnicazinha do 9º ano, copia a raiz em cima e embaixo. Nesse caso é o mais simples que tem. E está aqui a medida. Quando você multiplicar essas duas raízes, fica 5 raiz de 6. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, corta a raiz, fica isso aqui. Então, está aqui a medida da aresta. Para calcular o volume, basta você pegar essa aresta e elevar ao cubo. Então, vai ficar isso aqui elevado ao cubo. Tá, o que vai acontecer? 5 ao cubo, tranquilo, vai ficar 125. Lembrando que duas raízes ao quadrado, né? A raiz corta, então vai ficar o 6, e vai sobrar uma raiz de 6 aqui, tá? Isso é matemática básica. E o 3 ao cubo fica 27. Tá? Se você quiser simplificar, né, o 6 e o 27, tranquilo, basta simplificar e acabou o resultado aí, certo? Vamos lá. Um outro exemplo aqui, uma questão bem legal, que eu sempre faço em aula com a galera, que é uma questão da UFSC, né? Da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, maravilhosa. A questão é assim, ó, eles te dão um cubo, né, desenhado já na questão. O desenho dele, a visão dele está de lado, né? Não é como eu tinha feito antes ali, tá? Mas também não importa muito. Aí eles fazem eles vão te dar essa medida aqui, tá? E eles falam que A, B, C, D, tá? Eles te dão o perímetro dessa figura aqui, ó. E eles colocam esse valor aqui no exercício. 8 vezes 1 mais raiz de 2. Isso o exercício dá, a questão. Tá? Como é que eu calculo o perímetro? Vamos imaginar que eles vão pedir para vocês, determine o volume da figura. Então eu vou precisar da aresta, da medida da aresta. Então vamos lembrar lá. Se eles te dão o perímetro disso aqui, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, isso aqui é aresta, ó. Eu vou separar a figura aqui, ó, para vocês entenderem. Tá? Isso aqui, ó, AD, tá? É a aresta. O BC também é a aresta. E, galera, essa medida que vai do A até o B é a diagonal do quadrado.
né? Lembrando lá daquelas dicas que eu dei, a diagonal do quadrado é sempre aresta raiz de 2. Aresta raiz de 2. Então, nós vamos somar esses 4 lados aqui e a soma vai dar esse resultado aqui. Então, vamos lá. Quantos As aparecem aqui? 2 As. Quantos desses aqui aparecem? 2 também. Então, eu vou colocar 2A raiz de 2. Agora, observando a questão, eu posso dividir esses 3 termos. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 termos. Eu posso dividir isso por 2? Posso. Então, eu vou simplificar isso aqui. Então, vai ficar A raiz de 2. E aqui eu vou simplificar o 8, fica 4 vezes 1 mais raiz de 2. O que é que tem em comum aqui? Ah, Pico, aqui tem o A em comum. Então, eu vou fazer um fator comum. E olha só o que vai ficar dentro do parênteses. Olha o que tem dentro do parênteses aqui. Será que é coincidência ou é proposital? Vocês imaginar que se aqui dentro do parênteses tiver a mesma coisa que lá do outro lado, olha só, vai cortar direto e sobra a aresta e acabou o exercício. Agora, será que realmente vai acontecer isso? É claro que vai, gente. A questão é feita para dar tudo certinho. Quando você tira o A daqui, o que é que sobra? 1. Quando você tira o A daqui, o que é que sobra? A raiz de 2. Exatamente o que está lá do outro lado, então, a aresta é igual a 4. Qualquer coisa que o exercício pedir para vocês fazerem, vocês fazem. Se pedir o volume, é a aresta ao cubo, ou seja, 4 ao cubo, 64. Fechou? É isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço.